Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Estamos dando continuidade aqui a uma sequência de videoaulas sobre drogas, né, tratamento e recuperação, e também o papel do espiritismo, a visão do espiritismo sobre essa dependência química. E o meu tema, então, é a importância do centro espírita na prevenção e recuperação da droga-adição, que é o tema de hoje. Relembrando um pouquinho quais são os fatores de risco para o uso de drogas. Então, várias pesquisas mostram que um dos grandes fatores é a desestruturação familiar, situações de abuso ou violência que a pessoa tenha vivido, uma falta de uma rede de apoio social, então a pessoa se sente muito sozinha, muito isolada, né, e não tem com quem dividir o seu desespero, as suas dores. Ter amigos ou familiares que usam drogas e eventos estressores. Então, aquele convívio social que, às vezes, vai também favorecendo o uso de drogas, principalmente no início. E aí a gente fala de todas, fala também de tabaco e fala de álcool, que, às vezes, vai dando encaminhamento para o uso de outras drogas. Também tem estudos que citam a falta de religiosidade como um dos problemas nessa droga-adição. Então, é um fator de risco que foi identificado em alunos de ensino básico, ensino médio e em universitários, que não têm uma estrutura religiosa no sentido não só de regras, mas principalmente de espiritualidade, esse desenvolvimento de ter um sentido maior na vida, esse desenvolvimento de se sentir pertencente a algo maior e que vá além dessa vida física, desse momento que a gente passa aqui na experiência terrestre. E também outro estudo em mulheres gestantes, o uso de drogas ilícitas, estava associado a altos níveis de estresse e monoparentalidade. Não significa que a mãe solteira vai acabar abusando de drogas, mas significa aquela situação de discriminação, de isolamento social, às vezes até se sentir não amparada diante da gravidez, que ocasionalmente pode ser até uma gravidez indesejada, acaba levando essa jovem ou essa mulher a, de repente, procurar algum alívio nas drogas, principalmente tabaco e no álcool. Bom, e quais são, então, fatores de prevenção ao uso de drogas? A gente apenas relembrando aqui as videoaulas já passadas, né? Então, a gente tem a importância da saúde familiar, uma família que se mantém unida, que conversa, né, e que preza o respeito e a confiança mútuas. A educação religiosa e cultivo da religiosidade, então ter esse sentido na vida, descobrir esse sentido na vida, que vai dando, então, força para enfrentar os desafios que essa mesma vida vai apresentando para a gente. Esclarecimento e informação sobre as drogas, ter acesso às informações, aos riscos, né, todos envolvidos. Existia uma possibilidade de diálogo, ter alguém com quem conversar, ter alguém em quem a gente possa confiar e contar, então, esses nossos segredos ou esses nossos temores, que todos têm. Exemplos de vida saudável na família, onde os pais são os primeiros exemplos dos filhos. Então, quando os pais são equilibrados, são responsáveis, né, eles vão passando um bom exemplo aos filhos e vão tornando estes menos suscetíveis a irem experimentando drogas ou até a se tornarem dependentes, né? Já uma família mais desestruturada e fica um pouco mais difícil para esse jovem espírito ali reencarnado, para esse filho manter o seu equilíbrio. E também incentivo e valorização da independência e individualidade do jovem. Então, esse jovem ele tem que se sentir valorizado na sua individualidade, ser reconhecido como pessoa, como alguém capaz, né? Como alguém que tem o seu valor pessoal. Né? Tudo isso são fatores que, de alguma forma, ajudam a diminuir essa droga-adição. E agora vamos para o papel, né, da Casa Espírita na prevenção e no tratamento, então, da dependência de drogas. Inicialmente, eu acho importante a gente ressaltar que cada Casa Espírita é diferente. Né? Nós não vamos encontrar duas iguais. Existem as grandes, né, com 2, 3 andares, com centenas de pessoas, com vários salões, com grandes variedade de tratamentos, de estudos disponíveis, e existem as casas menores, que às vezes ocorrem
numa garagem adaptada, num lugar pequenininho, onde chegam 20, às vezes 15 pessoas, que apenas oferecem o estudo, né, as palestras públicas. Então, existe uma grande variedade de centros espíritas, e cabe a gente pesquisar esse centro espírita, essa casa espírita, para ver onde que a gente se sinta bem, onde que a gente se sinta acolhido. Sobre isso, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, ele ressalta a seguinte definição sobre o centro espírita. Ele chama Recanto de Paz. Diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando desta forma as qualidades de seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade a que se destina. Ou seja, não importa se a casa é grande ou se é pequena, o que importa, o ambiente é de paz, eu me sinto acolhida, eu sou bem recebida ali, as pessoas mostram respeito, existe amor, né? E existe também, óbvio, né, a fundamentação doutrinária, né? Então se faz o estudo da codificação espírita, o livro dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, existe também, e nunca podemos esquecer isso, o modelo e guia da humanidade é Jesus. Então, existe também o estudo do Evangelho, o exemplo de Jesus nessa casa, então é uma casa espírita e a gente vai estar sendo muito bem acolhido. Né? Bom, e quais são então os vários pontos que essas casas oferecem, ou quais são as várias ferramentas que as casas espíritas oferecem para a gente ter um trabalho tanto de prevenção ao uso ou abuso de drogas, quanto também de auxílio na nossa recuperação, no fortalecimento íntimo, para aqueles que eventualmente já passaram ou ainda passam pelo desafio do vício, né, da drogadição. Então, a primeira coisa que todas elas apresentam, o primeiro serviço, né, é a evangelização e estudo do Espiritismo, voltado tanto para jovens e adultos. Existe também, em muitas, a evangelização infantil, que se volta, então, para a criança, geralmente a partir de 3 anos, ou até antes, né? Já existe um trabalho ali de evangelização, e que vai até os 12, 14 anos, e depois a evangelização juvenil, que são as mocidades, que são as reuniões específicas para o jovem, para o adolescente, onde se fala, então, do Evangelho de Jesus, onde se fala do Espiritismo, na linguagem adequada para a criança e para o jovem. Tá? Então, sobre as palestras públicas, então, as palestras públicas são reuniões onde são realizadas palestras, seminários, às vezes, conferências, né, relacionadas à doutrina espírita, e voltadas a atender aos interesses da população, com necessidade de esclarecimento, de consolação e de estudo do Espiritismo. Tá? As reuniões públicas são sempre abertas, todo centro espírita vai ter reunião pública, essa é assim, a base da existência do centro espírita. Não existe centro espírita, por menor que seja, sem reunião pública, sem reunião de estudos. Os dias variam, os horários variam, cabe a cada um escolher aquele que mais lhe atende, aquele que mais lhe acolhe. Existe também, em muitas casas, a grande maioria, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, digamos que eu cheguei no centro espírita, não conheci nada, não sei nada de espiritismo, comecei a ver algumas palestras públicas, gostei do tema, me interessei, quero me aprofundar. Né? Então, existe o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é uma reunião, geralmente, onde os grupos são fechados, né? Ela tem início e fim, e é um estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo, com programação baseada na codificação de Allan Kardec, nas suas 5 obras básicas. Então, se estuda o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E ali, então, a gente vai se aprofundando no conhecimento do Espiritismo. Né? Para quem nunca viu uma reunião pública, tem pessoas que imaginam 1000 coisas, né? Então, quando eu comecei no Espiritismo, eu perguntei se batia tambor também, né? Então, acaba que a gente vai, às vezes, confundindo. O resultado final é uma reunião normalmente bem simples, tem um palestrante que está na frente e que então faz a sua exposição, e as pessoas assistem. Não existem rituais no Espiritismo, não existem
normas de vestimenta, tem que vir com a roupa de tal cor, ou algo do tipo. O Espiritismo é uma doutrina bem pé no chão, ela é bem neutra nesse sentido, e sem atavismos, né? Na evangelização infantil-juvenil, ela já, como eu falei, é voltada ao público infantil e jovem, e ali a gente tem os seguintes objetivos. É promover a integração do evangelizante consigo mesmo, com o próximo e com Deus, ou seja, o desenvolvimento moral, acima de tudo, né? Então, essa compreensão de Deus, a compreensão da responsabilidade perante o outro, e a compreensão da responsabilidade também que ele vai ter diante de si. É proporcionar o estudo da lei natural que rege o universo e da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, né? Então, a evangelização infantil também visa apresentar o espiritismo a essa criança. Então, a sobrevivência da alma, né? O espírito, que é o ser imortal, né? O conceito de evolução, a lei de ação e reação, tudo aquilo que a gente faz numa dada reencarnação, a gente acaba tendo, através de mecanismos da lei, que retificar os erros, né? E ficar muito feliz com os acertos, né? Espero que todos acertem cada vez mais. E também oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo e agente de transformação do seu meio, rumo a toda a perfeição de que é suscetível. Ou seja, permitir que esse jovem cresça enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto personalidade, desenvolva uma personalidade firme, né, forte, e que seja, então, regida, né, o que tem essa, como base o Evangelho, né, a caridade, e o bom senso no conduzir da sua vida, a responsabilidade diante do livre-arbítrio. Então, para exemplificar, né, aqui é a atividade de evangelização da COGEL, essa foto é de 2016. A COGEL é a Confraternização de Jovens Espíritas de Leopoldina, em Minas Gerais, ocorre no Carnaval. E você vê, então, a evangelização, ela tem também um grande fator lúdico, as crianças normalmente gostam muito, se envolvem muito, até mesmo porque fazem vários vínculos de amizade nesse meio. E aqui é outro exemplo de uma evangelização em outro centro espírita, no caso aqui o Ceifa, que é o irmão Francisco de Assis. Uma reunião de jovens, né? Também é outro fator, os jovens são um grande ponto de preocupação, porque estão numa fase de transição da sua vida, estão para iniciar ali a faculdade, muitas vezes, né? Então estão aí naquele momento de transição, de mudança, e ter, então, contato com outros jovens que estão na mesma fase, que têm os mesmos exemplos, os mesmos ideais, né? Isso vai também fortalecendo esse jovem. Imagina ele ficar sem ninguém, sem nenhuma outra referência, ou só com aqueles outros jovens que, de repente, vão para a balada, né? ou que fazem consumo de alguma coisa. Então, no fim das contas, a reunião de jovens sempre agrega também muitos jovens, tem que ser feita, e aí os centros espíritas estão cientes disso e se esforçam bastante, de uma forma bem dinâmica, para poder ir mantendo esse jovem, para que ele efetivamente participe e goste. A maioria que efetivamente cresce no espiritismo, ou que se junta mais tarde, mas gostam bastante também, porque envolve música, às vezes envolve teatro também, né? E é um ambiente de estudo, de aprendizado, mas também de fazer amigos e de confraternização. Bom, o Espírito Viana de Carvalho, na apostila Entrevista com o Espírito Viana de Carvalho, ele coloca que educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo é semear luz pelos caminhos do futuro. Por que isso? Porque esse jovem ou essa criança já cresce com o conceito de religiosidade, com o conceito de que Deus existe, de que a vida tem os seus mecanismos. Nós não estamos aqui abandonados, né, mas muito pelo contrário, somos espíritos eternos, criados em algum momento por Deus, mas imortais. Nós não vamos nos extinguir, mesmo que a vida física acabe, né? O espírito ele continua vivendo, nós continuamos pensando, nós continuamos amando. Então, esse jovem ele cresce com uma ferramenta moral muito maior do que um jovem que, de repente, só cresce no terra a terra, que acha que não, é tudo materialismo, quando morre acaba, e eu vou aproveitar o tempo que eu tenho aqui na Terra,
para poder, para poder me divertir, no sentido de repente, a diversão nos exageros, e não conhecendo essa diversão que se tem, e esse bem-estar que se tem na convivência com outros, e na caridade, na vivência fraterna. Os centros espíritas também oferecem o atendimento fraterno, que é o quê? Que é um diálogo onde a gente recebe fraternalmente aquele que busca o centro espírita e dá-lhe oportunidade de expor livremente, em caráter privativo e sigiloso, suas necessidades e dificuldades. Então, o atendimento fraterno é um momento de conversa. A pessoa chega, ela de repente está com algum problema, não sabe com quem ela pode desabafar, não tem outros recursos para buscar, ela quer conversar com alguém, ela quer desabafar. E no atendimento fraterno ela tem essa possibilidade. Tudo que é falado no atendimento fraterno é extremamente sigiloso, aquilo nunca vai sair daquele momento, então é a pessoa com quem a gente conversa, e ela só que vão saber daquilo. E são dados, então, orientações, quando possível, dentro da visão espírita, mas principalmente a escuta. Então, essa escuta sem julgamento, sem preconceito, não importa o que tenha feito, não importa o que aconteceu. A ideia é acolher aquele que está em sofrimento e fornecer ferramentas, um ombro amigo, para que ele possa se erguer. Então, o atendimento fraterno também é feito na grande maioria dos centros espíritas. Existe também o passe e tratamentos espirituais. Então, o passe ele é a imposição de mãos. É uma transmissão de energias fluídicas de uma pessoa conhecida como médium, para uma outra pessoa que as recebe em clima de prece. E essas energias são transmitidas com assistência de espíritos superiores. Então, na verdade, os espíritos superiores, os bons espíritos, estão ali ao lado do passista, transmitem a esse médium as boas energias, e através do médium, isso então vai fluindo para a pessoa que recebe o passe. Isso é um tratamento auxiliar, para fortalecer energeticamente aquela pessoa que se sente mais cansada, que se sente mais necessitada de algum reforço na sua energia vital. Então, o passe ele é uma ferramenta muito importante no restabelecimento físico e mental. Lembrando que tratamentos espirituais, algumas casas oferecem tratamentos espirituais, onde a pessoa tem uma área de passe mais preparada, que tem uma maca ocasionalmente, onde os passes são então mais demorados. Esses tratamentos devem ser feitos concomitantemente ao tratamento convencional, quando necessário, que dependendo de cada caso, tem aquelas pessoas que têm já uma doença mais aprofundada, digamos, por exemplo, uma doença mental, ou efetivamente uma síndrome de abstinência, por exemplo, digamos, foi um viciado em crack e está na síndrome de abstinência. Então, é importante aliar o tratamento convencional com o tratamento espírita, com os passes, com as orações, e com o estudo do espiritismo, para ir organizando o pensamento dessa pessoa e para ela ir se asserenando. Existe também a reunião mediúnica, que é uma atividade privativa, ela não é aberta, apenas os médiuns da casa participam dessa reunião, e nessa se realiza o serviço de assistência aos espíritos necessitados, integrada por trabalhadores que possuam conhecimento e formação espírita compatível com a seriedade da tarefa. Então, o que ocorre? Digamos que no atendimento fraterno, a pessoa falou que às vezes se sente muito oprimida, ou de repente alguém da casa, ou um médium, ou a própria pessoa acha que pode ter um envolvimento de um espírito obsessor. Em outra videoaula foi falado sobre a influência espiritual no uso de drogas. Então, digamos que tem ali algum obsessor, algum espírito infeliz, agravando o quadro do abuso. Então, na reunião mediúnica, esse espírito pode ser esclarecido. Se faz, na prática, uma prece em prol daquela pessoa que está em sofrimento, que pediu esse auxílio, e, quando for o caso, o espírito vem, se comunica através dos médiuns e consegue ser evangelizado, consegue ser esclarecido. Ele vai refletir sobre as suas ações, vai se apresentar para esse espírito outras alternativas de vida, que às vezes esse espírito também está viciado, também está fixo às sensações, nunca sentiu paz.
né? E na reunião mediúnica, às vezes ele consegue ser envolvido, às vezes ele reencontra um ente querido, perdeu de vista seu filho, sua filha, a mãe, o pai, alguém que ele amou. Todo mundo ama alguém nessa vida, né? Então, por pior que seja o espírito também, né, no caso de um obsessor, ele também ama alguém e também é amado. Então, esses vínculos conseguem ser refeitos nessa reunião, e daí, então, esse espírito é encaminhado e vai libertando aquele que sofreu com o seu assédio. Bom, quais são, então, os efeitos da vivência espírita, né? A gente tem, inicialmente, o desenvolvimento da espiritualidade. A gente vai se percebendo como espírito, né? Como ser imortal, como filho de Deus, como criatura que é corresponsável na evolução. Quando Allan Kardec pergunta qual a finalidade da reencarnação, os espíritos responderam: a expiação, né, e o aprendizado. Então, a gente reparar aquilo que causou de mal e também aprender evolutivamente, mas, além disso, pôr a criatura em condições de cumprir a parte que lhe cabe na criação. Ou seja, nós somos co-criadores nessa nossa existência, na nossa realidade. Quem faz a realidade, né, quem faz a sociedade mais justa ou menos justa, são as pessoas que estão aqui reencarnadas, né? Gandhi dizia: devemos ser a mudança que queremos ver. Então, quando a gente vai desenvolvendo a espiritualidade, a gente vai percebendo essa importância que a gente tem nessa vivência, nessa nossa sociedade, e assumindo essa responsabilidade. Também ocorre o fortalecimento da fé raciocinada. A gente vai crer em Deus, vai crer no sentido da vida, vai crer no amor, efetivamente, isso falando no amor transcendental mesmo, não porque, eu creio porque creio, mas porque faz sentido, porque aquilo efetivamente tocou o íntimo, porque a gente tem certeza, né, dessa existência divina e do seu amor. Se amplia o círculo de amizades e redes de apoio. Como eu falei no início, a falta de redes de apoio é um dos fatores que pode desencadear o uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Então, a ampliação de círculos de amizade e de redes de apoio vai nos dando ferramentas para lidar com os desafios. Dores todo mundo enfrenta, né? Então, todo mundo tem dor de cotovelo em algum momento, ninguém passa a reencarnação sem isso. Todo mundo enfrenta em algum momento, né, o desafio do desemprego, isso é quase lei, né? Todo mundo vai ter que enterrar alguém que ama muito. A desencarnação, né, faz parte também, faz parte da nossa vida. Então, aqueles que a gente ama, né, na existência física, em algum momento a gente vai ter que se despedir, né? Mas, se a gente tem ferramentas, nós vamos conseguir passar com mais tranquilidade, com mais equilíbrio por essas provas, por essas situações que a vida oferece. E aí, então, com amigos, claro, qualquer problema se torna muito menor do que se a gente estiver só. Podemos ter o exercício da fraternidade e da caridade. Então, normalmente, as casas espíritas têm também trabalhos de visitação a pessoas que estão em hospitais, ou nos abrigos, ou nos orfanatos, ou na população de rua. Então, sempre existe um trabalho de fraternidade, de caridade envolvido, de visitação fraterna. E isso vai também nos oferecendo novas ferramentas de conhecer outras realidades e de ver outras dores, de ver que a minha dor não é a maior que esse mundo oferece, mas que existem outros que mantêm a coragem, a fé, que mantêm a alegria diante de um leito de dor, por exemplo. E também, então, o aumento da resistência aos maus pendores. Então, aquilo que eu ainda tenho de problemas, de vícios, de tendências menos felizes em mim, a gente vai tendo ferramentas para ir superando esses problemas. Então, esse aqui é um exemplo de um grupo de visitação, né? A gente vai em hospitais, agora a gente está mais em um asilo de idosos, né? Leva uma sanfona, toca forró, né? Então, a ideia é realmente alegrar aqueles que estão em situações de sofrimento. Uma festinha num centro espírita também, né? Todo centro espírita, a gente até brinca que espírita gosta de comer, né? Porque o que mais tem são festinhas, confraternizações, e isso é o gostoso, isso que vai unindo as pessoas e que vai, então, fortalecendo esses laços de amizade e essa rede de apoio. Eu achei interessante essa lamentação de um boêmio no livro O Céu e o Inferno. Quem não conhece o livro O Céu e o Inferno, são relatos de espíritos
mais ou menos recentemente desencarnados, onde Allan Kardec vai estudando a situação dos vários espíritos. Então, as pessoas que foram ditas pessoas de bem, como é que elas estão, as pessoas que passaram por sofrimentos na vida física, que tiveram expiações, como é que eles estão na vida espiritual, quem foi suicida, o que experimenta quando ele desencarna. E no caso aqui foi o boêmio, então uma pessoa, né, que tinha o vício do álcool. Ele nos traz a seguinte mensagem: cobri-vos com boas obras, elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante, elas esconderão vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada retira. Então, ele traz esse alerta para as pessoas ainda reencarnadas, para que aproveitemos esse tempo que a gente tem nessa encarnação no bem, né, na construção do bem. E também, diante daquele que acha que o vício é tão grande que não consegue resistir, vamos lembrar do Livro dos Espíritos, questão 645, onde Allan Kardec pergunta, né? Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? E os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vício encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para existir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Né? Então, pode até haver um arrastamento, mas a gente consegue resistir a essa tendência, por mais viciado que o ambiente seja, a escolha sempre vai ser da pessoa, né? Ela consegue ir resistindo. Na questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos respondem: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, a gente tem que se esforçar para ir vencendo esses vícios, essas más tendências. Às vezes, sozinho pode ser muito difícil, né? Dependendo do nível do vício, dependendo do nível de envolvimento com as drogas. Existem drogas que têm um efeito físico, né, sobre a química cerebral muito forte, mas ali, então, a pessoa tem que querer sair daquele vício e precisa ter a rede de apoio, que vai, então, ajudando a ir superando esse momento de dor, essa prova, e esse apego à droga, né, essa dependência. Tá? Mas querendo, a gente consegue. Né? Então, vamos nos unir, né, procurar um centro espírita ali, de acordo com a sua afinidade, de acordo com o ambiente, né, que mais lhe agrada, a reunião. Se uma não foi boa, que às vezes acontece, não gostei daquela ali, ninguém falou oi para mim, tá bom, vai na próxima. Né? Vai tentando até achar uma que seja realmente acolhedora, né, e onde você se sinta bem, onde seja bem acolhido. E fechando, então, como eu falei, o Espiritismo, nós temos Jesus como modelo e guia, e também Paulo é um grande exemplo para a gente, né, porque ele foi aquele que, de grande perseguidor, né, de grandes erros, se tornou um grande disseminador do Evangelho de Jesus, um grande exemplo a ser seguido. Então, aquele que saiu de uma condição, né, até sanguinária, de assassinatos, e se tornou um grande benfeitor, e aquele que, de certa forma, prega o cristianismo até hoje para a gente. Ele, na Epístola aos Romanos, ele disse o seguinte: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus está do nosso lado, Deus está acima de tudo, nos ampara, nos sustenta. Não importa quão grande seja o problema, vamos caminhar, vamos nos erguer e seguir adiante. Muita paz a todos, muitas bênçãos.